Bom, gente, aqui nós já temos a nossa seleção. E a partir de agora, eu tenho a imagem selecionada, que é essa que vocês estão vendo aqui atrás. Mas eu selecionei isso para vocês compreenderem, porque de que maneira a gente raciocina para trazer aquilo que é tridimensional, que estamos vendo, e passar isso para um campo bidimensional. Então, dá uma olhada, olha. Suponhamos que você estivesse vendo isso aqui. Essa é a nossa paisagem, o artista está vendo isso. Agora, eu vou colocar esse filtro, que é para vocês entenderem o que o artista vai enxergar na realidade. Como eu disse nos outros vídeos, nós vamos buscar as linhas principais. Então aqui, observando a cena, você vai selecionar as linhas principais, ou seja, horizontais, verticais, linhas curvas, tudo que você está vendo. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar a imagem atrás desse papel, mas olha, o artista vai o quê? Então, observando tudo isso, ele vai traçar as linhas principais da sua paisagem. Ou seja, o que chama a atenção que ele gostaria de selecionar. Observe que são linhas curvas, linhas horizontais, nada muito complexo, sempre buscando simplificar, sem colocar muitos detalhes. Então eu vejo essas linhas que são os arbustos, essas linhas que acompanham o chão, essa linha curva, ó, que vai fazer parte do arbusto na minha cena. Esta linha aqui, que é uma linha bem, que a gente diz que é orgânica, porque ela é toda sinuosa, é uma linha que corre na nossa paisagem, bem como esta parte. Então, observe que eu estou selecionando apenas as linhas básicas. Aqui, por exemplo, olha, nós vamos ver que tem um arbusto muito interessante, porque ele vem meio na diagonal, é uma linha que vem curva na diagonal. E aqui também. Agora, se você observar, nós temos muitos elementos nessa paisagem, mas a gente vai fazer o quê? Selecionar. Eu não vou colocar tudo isso no meu trabalho. No final, você fica com poucos planos, com poucas peças, vamos dizer assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 no máximo, 6 partes no máximo, para que você tenha um trabalho limpo e bem resolvido. Ao fazer o nosso esboço, que a gente observe as áreas de luz e as áreas de sombra. E nas áreas de sombra, a gente vai fazer uma anotação no nosso esboço. Então, se você observar aqui, olhando a nossa paisagem que está ali ao fundo, vocês vão ver que nessa região, no encontro entre os dois arbustos, nós temos uma região escura, que será essa daqui, ó. Então a gente vai assinalar isso no nosso esboço. Ela está logo ali, não sei se vocês conseguem ver, mas você assinala assim no seu esboço. Ou seja, você sabe que essa região, na sua paisagem, você vai ter manchas mais escuras. Como aqui, por exemplo, nesse lado do arbusto, toda essa parte aqui, ela vai ser sombreada. Então você tem áreas de sombra. E são as áreas mais escuras da sua tela. Como nessa parte aqui dos arbustos também. Você vai ter áreas bem escuras. E assim você já vai visualizando melhor de que maneira você posiciona. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que existem pontos para onde o nosso olhar caminha quando a gente vê uma obra. E esses pontos, para você definir quais são, geralmente os antigos, não é? Nós temos, se você dividir a tela em terços, em um terço aqui aproximadamente, eu estou meio torta aqui, mas é mais ou menos isso, ó, um terço aqui e um terço aqui. Esses pontos aqui são pontos para onde o nosso olhar caminha. Ou seja, naturalmente o seu olhar corre para cá. Então, o que é interessante a gente fazer? Nas regras tradicionais é você posicionar o seu centro de contraste, de luz, aquilo que você quer chamar a atenção para essa região, alguma dessas regiões nesses pontos. Aqui, por exemplo, eu selecionei na nossa obra essa área que será a nossa área de luz intensa, o contraste entre dois arbustos, a área de luz, a área de sombra,
e que fica bem posicionada bem nessa região, para puxar o meu olhar para cá. E todas essas linhas que estão aqui vão ajudar a que meu olhar acabe convergindo para cá. E assim eu aproveito essa questão dos pontos focais. E também posso equilibrar nos pontos focais colocando alguns contrapontos, como aqui, por exemplo, onde nós teremos esse outro arbusto. Então, fica aqui uma ideia, uma dica interessante para a gente conseguir trabalhar e trazer esses elementos para a sua obra. Aqui nós temos a paisagem colorida e branco e preto. Essa paisagem que nós estamos observando aqui na nossa frente mesmo, quando a gente olha para essa imagem colorida, o que o artista tem que ter em mente é tentar visualizar essa imagem colorida no branco e preto. Exatamente isso que é importante que ele faça, porque cada cor que você vê na paisagem colorida, ela vai corresponder a uma cor em branco e preto, a um cinza, quando a gente fala em branco e preto. E isso é muito importante, porque isso está ligado ao que a gente chama de valoração, ou seja, o quanto luminoso e o quanto escura é a nossa paisagem. E com o tempo, o artista ele pega uma prática de fazer isso visualmente, ele já bate o olho, ele já sabe qual é o cinza mais escuro, qual é o cinza mais claro, aonde isso está na paisagem. Mas quando a gente está no início, isso é mais complicado. Por isso a fotografia nos ajuda a visualizar, por isso eu trouxe isso para vocês tentarem compreender. E aqui a gente vai ver então as áreas onde nós teremos mais sombras na nossa imagem, e as áreas onde teremos tons médios, vamos dizer assim, de cinzas médios, né? Tons médios, e as áreas mais luminosas. Então a gente pode observar que de luminoso na nossa paisagem, nós vamos ter algumas nuvens de mais luminosas e alguns reflexos também. Temos também essa parte da água aqui, que são plantas d'água. Nessa parte da água nós também teremos um pouco de luminosidade, um pouco mais viva, algo mais vivo. Ok? Então, a gente sabendo isso, na hora de misturarmos os tons, nós temos que respeitar essas relações que existem entre esses verdes, para que a sua obra funcione corretamente.